Boa noite a todos. Havendo o número legal de vereadores e invocando a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da presente sessão. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Convido o nobre secretário, senhor Fábio Júnior, para que faça a leitura do expediente. Boa noite a todos. Leitura do ofício número 87 de 2020 da Presidência. A Vossa Excelência, o Prefeito de Xangri-Lá. Assunto: alteração do Decreto 54 de 2020. Senhor Prefeito, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirva-me do presente instrumento para solicitar que Vossa Excelência proceda à inclusão de um dispositivo para de forma específica conste o regramento do funcionamento das academias, ou que inclua essa atividade nos termos do inciso 16 do artigo 10 do Decreto Municipal número 54 de 2020, considerando que essas atividades referidas neste inciso permitam que sejam utilizadas 1/3 de sua capacidade total prevista no alvará de funcionamento. Registra-se que é de suma importância e relevância tal alteração, considerando que essas atividades denominadas academias estão instaladas em áreas de construção com espaço superior a 180 metros quadrados, onde o espaço para circulação, tanto de ar como de pessoas, é amplo, e com a obrigatoriedade do uso de EPIs, que é obrigatório. Chega-se a uma medida de segurança considerável. Deve-se levar em conta que, em face do tamanho dos estabelecimentos, é possível que seja autorizada a ocupação do percentual maior que 30%, tal qual autorizado, por exemplo, ocorreu em Porto Alegre, que autorizou a ocupação máxima de 50%. A título sugestivo, encaminha-se ao anexo matéria sobre a utilização das academias em ocupação máxima de 50%. Sem mais, atenciosamente, Xangri-Lá, 25 de maio de 2020, Valdir Machado da Silveira, presidente. A reportagem está aqui em anexo. Ofício número 88 de 2020, da Presidência. A Vossa Excelência, o Prefeito Municipal de Xangri-Lá. Assunto: ausência de resposta de pedidos de informação. Senhor Prefeito, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me da presente instrumento para solicitar a Vossa Excelência informe essa casa qual o motivo pelo qual não houve a prestação de informações no prazo legal dos pedidos de informações na forma do quadro abaixo. Número 14 de 2019, do vereador Cleomar, da data de 18 de fevereiro de 2019. Número 21 de 2019, da vereadora Luzia, de 1º de abril de 2019. Número 29 de 2019, da vereadora Luzia, da data de 8 de abril de 2019. Número 37 de 2019, da vereadora Luzia, da data de 29 de abril de 2019. Número 49 de 2019, do vereador Sérgio Tadeu dos Santos, da data de 27 de maio de 2019. De número 50 de 2019, de Sérgio Tadeu dos Santos, de 27 de maio de 2019. De número 51 de 2019, do vereador Sérgio Tadeu dos Santos, de 27 de maio de 2019. Número 96 de 2019, da vereadora Luzia Barbosa Neto, de 4 de novembro de 2019. Número 109 de 2019, de Sérgio Tadeu dos Santos, de 18 de novembro de 2019. Número 105 de 2019, de Frederico Freire Figueiró, da data de 11 de novembro de 2019. E 117 de 2019, da vereadora Luzia, da data de 30 de dezembro de 2019. Registra-se que o prazo para a prestação de informações, nos termos do artigo 61, do inciso 14, é de 30 dias. Se não, vejamos. Compete privativamente ao prefeito.
prestar à Câmara, dentro de 30 dias, as informações solicitadas sobre fatos relacionados ao Poder Executivo e sobre matéria legislativa, com tramitação ou sujeita à fiscalização do Poder Legislativo, que foi alterado pela emenda à Lei Orgânica número 001, de 3 de abril de 2012. Faço o exposto, solicito-se que seja remetida à Câmara o motivo da ausência da prestação de informações no prazo legal. Sem mais, atenciosamente, Xangri-Lá, 25 de maio de 2020, Valdir Machado da Silveira, presidente. Pedidos de informações número 29 de 2020, de autoria da vereadora Luzia Barbosa Neto. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, envie a essa casa cópia de pagamentos de todos os estagiários de maio de 2019 até a presente data, justificativa no exercício da fiscalização. Pedido de informações número 30 de 2020, de autoria da vereadora Luzia Barbosa Neto. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, informe a essa casa quais os critérios de classificação dos animais para tratamento médico e cirúrgicos, pago pelo município. Justificativa, várias denúncias que estão chegando de pessoas da comunidade, inclusive com filmagens, que estão buscando os animais com carros do município em casa e levando para Imbé. O que essas pessoas beneficiadas com poder aquisitivo alto, que têm carros na garagem e casas boas, podendo pagar tais procedimentos. Xangri-Lá, 25 de maio de 2020, vereadora Luzia Barbosa Neto, do PTB. Pedido de informações número 31 de 2020, de autoria do vereador Cleomar Guinoato Vargas. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, informe essa casa qual a quantidade de efetivos ano 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Justificativa no exercício da fiscalização. Xangri-Lá, 25 de maio de 2020, vereador Cleomar Guinoato Vargas, do PTB. Pedido de informações número 32 de 2020, de autoria do vereador Frederico Freire Figueiró. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, informe essa casa qual a quantidade de projetos de construção foram aprovados nos meses de março, abril e maio, e data de entrada e saída dos projetos, no mês de abril e maio. Justificativa no exercício da fiscalização. Xangri-Lá, 25 de maio de 2020, vereador Frederico Freire Figueiró, do PSD. Leitura dos pedidos de providência. Pedido de providências número 63 de 2020, de autoria da vereadora Luzia Barbosa Neto. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, notifique os proprietários dos terrenos baldios na rua Rio Divisa, em frente ao condomínio Las Dunas, para limpar e fazer calçada. Justificativa, faça-se necessário esse pedido, pois é uma reivindicação dos condôminos, do condomínio Cia Coast. Xangri-Lá, 25 de maio de 2020, vereadora Luzia Barbosa Neto, do PTB. Pedido de providências número 64 de 2020, de autoria do vereador Valmir Dallagnol. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, solicite o término do calçamento de pavés na Avenida Ana Paula, no bairro Arpoador. Justificativa, se faz necessário esse pedido, por ser uma reivindicação da comunidade, pois as obras estão paradas e o tempo deteriorando o que já foi iniciado da pavimentação. Xangri-Lá, 25 de maio de 2020, vereador Valmir Dallagnol, do MDB. Pedido de providências número 65 de 2020, de autoria do vereador Valmir Dallagnol. Para que o Executivo Municipal, através dos órgãos competentes, solicite a revisão total da iluminação no bairro Atlântida, compreendido entre a RS 407 até a Avenida Beira-Mar. Justificativa, se faz necessário ser pedido por ser uma reivindicação da comunidade, pois há vários postes com lâmpadas queimadas, tornando perigoso o trajeto dos pedestres e moradores. Xangri-Lá, 25 de maio de 2020, vereador Valmir Dallagnol, do MDB.
Pedido de providências número 66 de 2020, de autoria do vereador Valmir Dallagnol, para que o Executivo Municipal, através dos órgãos competentes, solicite uma revisão total na iluminação da rua Cassiterita, no bairro Rainha do Mar. Justificativa: se faz necessário esse pedido por ser uma reivindicação da comunidade, pois vários postes com lâmpadas queimadas, tornando perigoso o trajeto de pedestres e moradores. Xangri-Lá, 25 de maio de 2020, vereador Valmir Dallagnol, do MDB. Tá. Um erro aqui de digitação. No pedido de informações número 31 de 2020, do vereador Cleomar Gnotto Vargas, vou reler todo para ficar melhor interpretado. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, informe a essa casa qual a quantidade de servidores efetivos nos anos de 2012 a 2020. Justificativa no exercício da fiscalização. Correto? Convido o senhor secretário para que faça a leitura, projeto em primeira leitura e também em segunda leitura. Primeiro, ela emenda a proposta de emenda à emenda. É isso? Proposta de emenda à emenda da Lei Orgânica número 001 de 2020. Autores: vereadora Luzia Barbosa Neto, vereador Cleomar Gnotto Vargas, vereador Frederico Freire Figueiró e vereador Valmir Dallagnol. Acresce a linha na proposta de emenda à Lei Orgânica 001 de 2020, que altera a redação do inciso 11 do artigo 40 da Lei Orgânica do município de Xangri-Lá. Artigo 1º. Acresce a linha A ao artigo 1º da proposta de emenda à Lei Orgânica número 001 de 2020, que altera a redação do inciso 11 do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, que passa a vigorar com a seguinte redação. 11. Deliberar sobre empréstimos e operações de crédito, bem como as formas e os meios de seu pagamento. A. As deliberações previstas nesse inciso, ocorrendo em período eleitoral municipal, cuja satisfação ultrapassar o final de cada legislatura, somente poderão ser aprovadas se constarem no texto da lei que os respectivos empréstimos e operações de crédito, ainda que firmados no ano em curso, deverão obrigatoriamente ser operacionalizados no ano seguinte à legislatura finda. Artigo 2º. Essa proposta de subemenda à proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data da sua publicação. Sala de Sessões Ledir Firmino Alves, 25 de maio de 2020. Câmara de Vereadores de Xangri-Lá, vereadora Luzia Barbosa Neto, do PTB, vereador Cleomar Gnotto Vargas, do PTB, vereador Frederico Freire Figueiró, do PSD e vereador Valmir Dallagnol, do MDB. Exposição de motivos. A presente proposta de subemenda à proposta da emenda à Lei Orgânica visa coibir que tais empréstimos visem cobrir insuficiências de caixa, ou seja, falta de dinheiro para as despesas a pagar. Daí, inferindo, no mais das vezes, a má planificação financeira por parte dos municípios, onerando de forma desnecessária as próximas gestões, comprometendo o fluxo de caixa do município e engessando a administração financeira do município. Em face ao exposto, remete-se a proposta de subemenda ao plenário para devida apreciação e consequente aprovação. Sala de Sessão Ledir Firmino Alves, 25 de maio de 2020, Câmara de Vereadores de Xangri-Lá. Os vereadores que subscrevem é a vereadora Luzia Barbosa Neto, do PTB, o vereador Cleomar Gnotto Vargas, também do PTB, o vereador Frederico Freire Figueiró, do PSD, e o vereador Valmir Dallagnol, do MDB.
Isso aí. Lemos a emenda agora? Acho que depois daí a gente vota. Isso. Depois vota a emenda e depois o projeto com a sua emenda. Isso aí? Pode ler os segundo, os outros na segunda leitura. Tá. Tá. Isso aí. Leitura dos projetos em segunda leitura. Projeto de lei número 36 de 2020, autor executivo municipal. Altera o artigo 1º da lei número 2108 de 17 de dezembro de 2019, que autoriza a autarquia municipal pré-Xangri-Lá a contratar temporariamente procurador. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos vossas senhorias dessa colenda Casa Legislativa, oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei que altera o artigo 1º da lei número 2108, de 17 de dezembro de 2019, referido projeto que pretende prorrogar a contratação emergencial já em curso do procurador desta autarquia, do Prev Xangri-Lá. Isso justifica, pois a autarquia elaborou o processo legislativo simplificado no ano de 2019, a qual previa a contratação de procuradora por 5 meses, sendo que o primeiro chamamento se deu em janeiro de 2020. Porém, a contratada trabalhou pelo período de 2 meses e foi exonerada a pedido, em final de março, restando apenas 3 meses para a nova contratação. Com isso, o Prev Xangri-Lá, a autarquia municipal, ficou com seus serviços descontinuados nessa área e com processos judiciais e trabalhos ainda em curso. Ademais, estamos vivendo um momento excepcional de pandemia pelo Covid-19, o qual suspendeu os serviços da Prefeitura, inclusive as nomeações, conforme o Decreto Municipal número 20 de 2020, em seu artigo 27, inciso 4, o que embaraçou e atrasou ainda mais os serviços necessários. Por fim, existe a previsão de efetivação de concurso público na autarquia, que já trabalha com uma equipe enxuta, mas completa de concursados. Ocorre que, com a atual situação do país, torna-se difícil prever quando isso poderá ser retomado de forma efetiva, tornando mais eficiente e econômico, neste momento, manter a contratação administrativa e prorrogá-la pelo período requerido de 12 meses. Dessa forma, faz-se necessária a prorrogação de contratação do procurador pelo período de 12 meses, para realizar tais atividades, especialmente porque não se trata de uma demanda contínua de trabalho, não necessitando, por hora, de feitura de concurso público, pois atualmente conta com poucos processos judiciais e administrativos que justifique a criação desse grupo. Conforme exposto, envio a presente proposta, confiante de sua aprovação, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Xangri-Lá, 15 de maio de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Segunda leitura do projeto de lei número 37 de 2020, autor executivo municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Saúde. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa solicitar autorização legislativa para realizar contratação temporária de 4 médicos pelo período de 12 meses, para atender a necessidade excepcional interesse público da Secretaria de Saúde, consoante no disposto no artigo 233, 3 da Lei 419/90. A contratação do médico ginecologista é necessária, considerando que desde a exoneração da médica ginecologista Melina, ocorrida em 1º de abril de 2019, o município conta apenas com um médico, o qual sozinho não consegue atender toda a demanda de atendimentos, levando em consideração a saúde da mulher e acompanhamento gestacional.
As vagas de médicos ESF servirá para a cobertura dos médicos da família, do ESF Rainha do Mar, ESF Figueirinha e ESF Centro, tendo em vista que a médica contratada atualmente, Rainha do Mar, está em gozo de licença maternidade. O médico do ESF Figueirinha pediu exoneração e o médico do ESF Centro está afastado em razão de ser do grupo de risco do coronavírus. Dessa forma, envia a presente proposta em regime de urgência, confiante de sua aprovação, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Xangri-Lá, 15 de novembro de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, prefeito municipal. Só um parênteses nesse projeto de lei, vereadores, que a gente não se deu por conta em segunda leitura, e aqui pede, dessa forma, envia a presente proposta em regime de urgência, que são os médicos do ESF. Vereador Jorge, que tem acesso mais contínuo à saúde, não seria interessante a aprovação? Que agora que me dei por conta que estava em regime de urgência, são médicos do ESF. Né? Antes, né, dei uma passada de repente, né, vereador presidente? Uma olhada no projeto em si, ver se não tem nada de irregularidade, e a gente, de repente, vota para aprovação depois, se não... só dar uma olhada, eu vou continuar as leituras da segunda leitura aqui. A questão é o impacto. Tá? É que não há um impacto no projeto, se não me falha a memória. Mas são financeiro continuada, né? É continuado, mas temos que... E o 36 também tem uma situação também. Não, era mais esse aqui mesmo. Esse aqui que está em regime de urgência são médicos do ESF. E como também é uma situação continuada, né? São os médicos que já estavam no quadro, foram afastados. Eu acho que são apenas substituições. Mas tem um prazo, está dentro do prazo. Sim, o prazo... Só para alertar os nobres pares que está dentro do prazo. Viu? Sim. Não vai haver nenhuma penalidade. Não. Está dentro do prazo. Eles mandaram com bastante antecedência e os médicos, os profissionais continuarão. E segunda-feira que vem, se assim estiver tudo ok, o projeto será apreciado e com certeza será aprovado por unanimidade. Segunda leitura do projeto número 38 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. Altera o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Saúde. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa solicitar autorização legislativa para contratar temporariamente 2 técnicos de enfermagem vacinador e um médico psiquiatra, pelo período de até 12 meses. Justifica-se a contratação de técnicos de enfermagem vacinador, considerando que no quadro de servidores do município não há profissionais qualificados para atuação na sala de vacinação, bem como a contratação temporária da vacinadora em atuação. Findará em agosto de 2020, sendo de extrema necessidade a atuação desses profissionais capacitados nas salas de vacinas do território municipal. A contratação do médico psiquiatra justifica-se considerando que atualmente o município existe apenas um médico, sendo que este profissional está em eminência a aposentar-se, pois já preenche os requisitos mínimos, aguardando apenas a conclusão dos trâmites, que apesar da morosidade pode ser concluído a qualquer momento. Anteriormente, possuímos um contrato com pessoa jurídica mediante credenciamento em chamamento público para a prestação de serviço de consultas de psiquiatra. No entanto, no mês de abril do corrente ano, solicitaram a rescisão. Dessa forma, considerando a importância desse serviço e ainda considerando o aumento dos casos de suicídio no município, temos como essencial a contratação deste profissional. Assim, envia para a gente proposta em regime de urgência, confiante em sua aprovação, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Xangri-Lá, 15 de maio de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, prefeito municipal. Segunda leitura do projeto 39 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente pelo regime seletista servidores para a Secretaria de Saúde.
Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa solicitar autorização legislativa para contratar temporariamente pelo regime seletista 8 agentes de combate a endemias pelo período de 12 meses. Justifica-se as referidas contratações, considerando que os contratos dos atuais agentes de combate à endemia, contratados pela Lei nº 2071 de 2019, findará nos próximos meses e o município de Xangri-Lá permanece positivado com a infecção do mosquito Aedes aegypti. Portanto, é de suma importância a manutenção dos profissionais. Considerando as recomendações da Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária da 18ª Regional de Saúde, a qual segue em anexo a necessidade efetivamente ocupados. Assim, considerando que temos aproximadamente 6.750 imóveis conforme o levantamento no setor de vigilância ambiental do município, haverá necessidade da contratação de 8 profissionais. Dessa forma, envia a presente proposta, confiante da sua aprovação nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Xangri-Lá, 15 de maio de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 40 de 2020, autor Executivo Municipal. Institui a Junta Médica Oficial do município de Xangri-Lá e dá outras providências. Exposição de motivos. Encaminhamos, Vossa Excelência, um projeto de lei que tem por finalidade estabelecer e instituir a Junta Médica Oficial no município de Xangri-Lá. Ocorre que, com a reforma da Previdência, aprovada no ano 2019, a responsabilidade pelo processo de concessão da licença de saúde passou a ser a responsabilidade do município, e não mais do Instituto de Previdência dos Servidores do município, requerendo, assim, que o município se adapte a fim de atender à nova demanda. A Junta Médica Oficial do município de Xangri-Lá efetuará o controle e executará a concessão de benefícios não previdenciários, atuando sempre que houver necessidade de perícia médica, inspeção médica para conceder ou não um benefício. A junta médica não tratará, por exemplo, da liberação de cirurgias, internações, entre outras situações, mas fará o encaminhamento dos servidores no sistema de saúde, ao sistema de saúde público ou privado, sempre que necessário. Situações como admissão de novos servidores, exame pré-admissional, concessão de licença para tratamento de saúde acima de 15 dias, concessão de licença gestação, concessão de aposentadoria por invalidez, inspeção de saúde para constar invalidez para fins previdenciários, são algumas que exigem a intervenção da junta médica, entre inúmeros outros casos. Além disso, a instituição da junta médica oficial propiciará uma mudança no modelo de gestão de saúde dos servidores, permitindo a melhoria dos serviços, especialmente pela implementação de um maior controle do total de licenças médicas concedidas ao servidor pelo combate às fraudes. Dessa forma, remetemos a essa Igreja Câmara de Vereadores o presente projeto de lei, a fim de ser apreciado. Xangri-Lá, 18 de maio de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Segunda leitura do projeto de lei complementar número 03/2020, que altera a lei complementar número 419 de 1990, o regime jurídico único. Exposição de motivos. Na oportunidade em que me dirijo às vossas senhorias, venho por meio desta exposição de motivos apresentar a minuta de projeto de lei que acresce ao parágrafo 3º do artigo 234 da Lei Complementar número 419 de 90, o qual, através do acréscimo de um parágrafo, o 3º ao artigo 234 da referida lei, permite que a autarquia municipal, o Instituto de Previdência Social dos servidores do município de Xangri-Lá, autorize a contratação temporária pelo prazo de até 12 meses e não apenas de 5 meses, conforme já está previsto. O Prev Xangri-Lá, representado por sua presidente, demonstrou a intenção de elaborar concurso público para este ano. Ocorre que estamos vivendo um momento excepcional de pandemia do Covid-19, que fez com que diversos serviços da Prefeitura fossem suspensos, inclusive nomeações, conforme prevê o Decreto Municipal número 20/2020,
de 19 de março de 2020. Ademais, e que se depreende dessa situação que vive o país, é o que não podemos definir quando ocorrerá a execução efetiva disto. Por isso, incluir o parágrafo contendo a ressalva e a justificativa e se mostra adequado, além de que a autarquia possui hoje concurso vigente, mas com validade mesmo até 31 de 8 de 2020, podendo o prévio Xangri-Lá, a autarquia municipal, ter seus serviços descontinuados, caso vague algum dos cargos, ficando dependente de efetivar concurso público novo, que pode ser moroso. Diante disso, tomando mais eficiente e econômico, neste momento, a alteração de forma já prevendo a contratação de profissionais dessa autarquia pelo período requerido de 12 meses. Conforme todo exposto, verifique-se que a conveniência e oportunidade de efetivar o acréscimo deste parágrafo no artigo 234 do Regime Jurídico Único, eis que plenamente legal. Submetemos à apreciação de Vossas Senhorias e contamos com o apoio e a aprovação de todos os nobres vereadores. Atenciosamente, Xangri-Lá, 18 de maio de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Segunda leitura do projeto de lei complementar número 004/2020, autor executivo municipal. Cria o artigo 229-A, no capítulo 3 da lei número 419, de 24 de maio de 1990, que é o regime jurídico único dos servidores, e da outras providências. Exposição de motivos. Senhores vereadores, na oportunidade em que me dirijo a Vossas Senhorias, venho, por meio desta exposição de motivos, apresentar minuta do projeto de lei que cria o artigo 229-A, no capítulo 3 da lei número 419, de 24 de maio de 1990, que é o regime jurídico único dos servidores, o qual, através do artigo 229-A, prevê que servidores públicos do município sejam submetidos a exames médicos periódicos nos termos e condições definidas em regulamento. Os exames médicos periódicos fazem parte de uma nova política de atenção à saúde e segurança do trabalho dos servidores municipais e integrarão um conjunto de avaliações necessárias ao acompanhamento da saúde dos servidores. Esses exames objetivam prioritariamente a preservação da saúde a partir da avaliação médica e detecção precoce de agravos, relacionados ou não ao trabalho, por meio de exames clínicos laboratoriais e de imagem, baseado nos fatores de riscos aos quais os servidores poderão estar expostos no exercício de suas atividades. As informações dos exames médicos periódicos comporão um perfil epidemiológico que subsidiará o desenvolvimento de ações de promoção de saúde, prevenção de agravos, bem como ações de vigilância aos ambientes e processos de trabalho. Assim encaminha essa egrégia Casa Legislativa para apreciação pelos nobres vereadores do projeto de lei. Xangri-Lá, 18 de maio de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 005 de 2020, projeto de lei complementar. Autor executivo municipal. Altera o dispositivo da Lei 419, de 24 de maio de 1990, que é o regime jurídico único dos servidores e da outras providências. Senhores vereadores, encaminho a apreciação de Vossas Excelências o presente projeto de lei complementar que cria gratificação por composição da Junta Médica Oficial de Perícias, acrescendo o dispositivo ao regime jurídico único dos servidores e criando a subseção 7, que estabelece os percentuais de gratificação que terão direito os servidores. Tal gratificação visa renumerar os servidores que integram a Junta Médica Oficial do município, criada por lei específica. A Junta Médica terá a finalidade de apreciar a concessão de benefícios não previdenciários, de licenças, atestados, entre outros, devidamente enumerados no artigo 6º da lei que institui a Junta. A valorização é fator essencial para a potencialização dos serviços públicos. O projeto em comenta é resultado da negociação coletiva realizada com os servidores públicos e objetiva a real possibilidade de criação de uma junta médica,
destinada ao atendimento da nova regra, imposta pela reforma da Previdência, que estabeleceu ao município e não mais ao Instituto de Previdência a responsabilidade pela concessão das licenças. Assim, certos de sua compreensão, remetemos a essa egrégia Câmara de Vereadores o presente projeto de lei, requerendo sua apreciação e aprovação. Xangri-Lá, 18 de maio de 2020, Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Como não há nenhum orador inscrito, abra a palavra para a liderança de bancada, por 5 minutos para cada bancada. Com a palavra, o vereador Jorge Luiz Nicolau, do PDT. Por 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assistência. Senhor presidente, em nome da bancada do PDT, agradecer ao nosso líder Anilton Jovendelli pela cedência do espaço. E, em nome dessa bancada, prestar uma pequena homenagem, uma lembrança aos nossos profissionais da enfermagem, né? Visto que comemorou-se a Semana da Enfermagem do dia 12 ao dia 20. No dia 12, né, comemoramos o dia do enfermeiro e da enfermeira, né? E no dia 20, o dia dos técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, gostaria de prestar essa homenagem, né, dessas pessoas que estão ali, esses profissionais que são linha de frente, principalmente nessa situação de pandemia. E são esses profissionais que acolhem as pessoas e dão o primeiro atendimento. O acolhimento que é de suma importância para aquele momento em que o paciente chega a uma unidade de saúde. Então, a todos esses profissionais abnegados, que no dia a dia estão lá no trabalho, enfrentando as piores situações, os parabéns aí da bancada do PDT. Continua à disposição o espaço para a liderança de bancada, por 5 minutos cada bancada. Não havendo mais quem queira fazer uso do espaço, convido a senhora vereadora Luzia para que assuma a mesa, para que eu use a palavra, com permissão do nosso vereador Valmir, bancada do MDB. Senhora presidente, senhores vereadores, funcionários da casa e internautas que nos assistem através da página da Câmara Municipal aqui de Xangri-Lá. O que me traz essa tribuna são 2 assuntos que quero abordar aqui, do que vem ocorrendo dentro do nosso município. Os comentários, né? E às vezes se é comentários verdadeiro, tudo bem, mas quando é comentários fora da verdade, que a gente chama de mentira, a Câmara tem que se manifestar e esclarecer, né, nobres colegas? E principalmente eu, como hoje estou presidindo esta casa, dentro deste ano de 2020. Pois bem, o comentário, o primeiro, quero trazer aqui, acredito que é de conhecimento de alguns colegas, quem sabe na sua totalidade, de que essa casa, a Câmara Municipal, aprova projeto que tira a insalubridade de servidor. Eu recebi no WhatsApp, acho que o colega também, Fred, também deve ter visto essa questão. Só para dizer para os internautas, principalmente, dirijo-me agora nesse momento aos servidores municipais aqui de Xangri-Lá, propriamente o funcionário de carreira, que a gente chama de concursado, que esta Casa Legislativa, ou seja, a Câmara de Vereador,
não tem conhecimento desse assunto, desse comentário que está por aí. Não passou nenhum projeto dessa natureza que cortasse, por esse período da pandemia, o direito insalubre do servidor. Nenhum colega aqui aprovou, e acredito eu que também não aprovariam, pelo conhecimento que tem de Câmara. A Câmara sempre trabalhou em favor do trabalhador. E parabéns para as outras câmaras que nos antecederam, os outros colegas, sempre lutaram pelo servidor. Então, só para deixar bem claro aqui que não passou nenhum projeto. Tudo o que ocorreu, o que está ocorrendo, é através do decreto do Executivo, prefeito municipal, que é de prerrogativa dele. Se ler o decreto, vai ver que aquelas pessoas que estão confinadas, que estão na zona de risco, que realmente não puderam e não podem sair de casa em razão da sua saúde ou da sua idade, o decreto tira o direito daquele período da sua salubridade. Na minha opinião, se passasse aqui pela Câmara esse pedido, essa ideia, a Câmara não aceitaria, nobre vereadora Luzia. Por quê? Porque é um momento muito difícil, onde está todo mundo passando por dificuldade. Por quê? Porque, mas o servidor de carreira tem salário garantido? Sim, tem. Mas acontece o seguinte, sabe o que está fazendo hoje? O servidor, aquele que tem seu saláriozinho certo, está ajudando o irmão que não tem, está ajudando a mãe que não tem, está ajudando o compadre que não tem, assim como a gente está fazendo. Então, na realidade, está todo mundo se ajudando. Então, isso, com certeza está fazendo falta para o servidor. Eu gostaria que o Executivo revesse essa situação e que, se não precisasse não tirasse. Porque como já falei aqui, há uma necessidade muito grande no município, e quem tem está ajudando quem não tem nesse momento. E é assim que deveremos fazer. A outra questão é a questão da fiscalização. A fiscalização, em razão da pandemia, a fiscalização ficou ativa na questão de respeito ao afastamento, respeito às normas do Ministério de Saúde, tudo muito bem. E isso deve acontecer. Só que tem casos dentro do nosso município que, às vezes, obrigado, senhora presidente, depois eu concluo minha fala, se assim puder. Continua à disposição a palavra da liderança bancada. Não havendo quem queira fazer uso, está em discussão os pedidos de informações. Pedidos de informações da vereadora Luzia, vereador Cleomar e do vereador Fred. Está em discussão, do 29 ao 32. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Está em discussão os pedidos de providências. Do 58 ao 62. Está em discussão os pedidos de providência. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado por unanimidade. Antes de colocar o projeto, atenção do Nobres Pares aqui, que é uma questão, quero deixar bem claro aos pares, que é o projeto de emenda
a Lei Orgânica 0001, tá bom? / 2020. Mas antes de colocar, eu queria aqui me perdoar aqui com os colegas, os pares, de que quando eu assumi aqui a tribuna, eu estava com o boné. Né? Na Semana Farroupilha nós usamos o chapéu, né? Muito natural. Né? Mas me perdoa que nesse tempo de frio, para quem não tem cabelo, né, Cleomar? Às vezes não se dá por conta que está com o boné, viu? Mas logo, logo já retirei. Obrigado pela compreensão de todos vocês. Leitura do projeto de lei, proposta de emenda à Lei Orgânica 001/2020. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 001 de 2020, autor Executivo Municipal. Altera o inciso 11 do artigo 40 da Lei Orgânica do município de Xangri-Lá. Artigo 1º. Fica alterado o inciso 11 do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, que passa a vigorar com a seguinte redação. 11. Deliberar sobre empréstimos e operações de crédito, bem como as formas e os meios de seu pagamento. Artigo 2º. Essa emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Ingressamos nessa Casa Legislativa com a presente proposta de emenda à Lei Orgânica com o objetivo de viabilizar a tramitação do projeto de lei número 002/2020, já de pleno conhecimento dessa Casa Legislativa. Tal medida se mostra necessária no sentido que as operações de crédito concedidas ao poder público estenderam seus prazos de pagamento, viabilizando a possibilidade de operações financeiras que ultrapassam o prazo de 4 anos, o que hoje é impedido pelo disposto que se busca alteração. Isto posto, acredita-se que este mecanismo é fundamental para respeitarmos os princípios constitucionais, evitarmos prejuízo e possibilitar que o município seja beneficiado com as ofertas de crédito que o mercado atualmente oferece ao setor. Por todas as razões, solicitamos a apreciação e aprovação da presente proposta de emenda à Lei Orgânica por parte dos nobres edis. Silon Rodrigues da Silveira, Prefeito Municipal. Está em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica 001/2020 em sua primeira votação. Está em discussão. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Oi. Pois não, vereador. Não tem a emenda da emenda? Espero que eu vou chegar lá, nobre colega. Tá, mas essa votação é a primeira. Conforme falei aqui, é a primeira. Entenderam? Quer que fale de novo? Não precisa. Está em votação. Então, a proposta de emenda à Lei Orgânica 001/2020. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Sempre bem lembrado, conforme diz a nossa Constituição local, que é a Lei Orgânica, e também o nosso regimento, projeto dessa natureza tem que passar por 2 votações. Isso está em primeira votação. Ok? Os colegas que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado por unanimidade o projeto de proposta de emenda à Lei Orgânica, também com o meu voto. Está em discussão a emenda, a proposta de emenda à Lei Orgânica 001/2020, de autoria vereador Cleomar, vereadora Luzia, vereador Fred, vereador Valmir Dallagnol. Está em discussão a emenda, a proposta da emenda 001 da Lei Orgânica Municipal. Com a palavra, o vereador Sérgio Tadeu, por
3 minutos, vereador. Presidente, mesa diretora, vereadores, internautas que nos assistem. Vejam bem, essa emenda, a emenda da lei orgânica. O prefeito Silon vem trabalhando 7 anos com dignidade, honestidade, transparência, fazendo o seu trabalho dentro das limitações que existe no município, com seus recursos. E aí, através de seu trabalho, sua seriedade e honestidade, consegue um recurso de 23 milhões de reais para fazer obras em nossa cidade. E aí tem uma emenda nessa casa dizendo o seguinte: o Silon teve crédito, mas ele não vai poder usar esse dinheiro. Esse dinheiro autoriza, os vereadores que estão botando essa emenda autorizam a ser usado. Mas a partir de 1º de janeiro para o próximo gestor, seja lá quem for. Ora, o prefeito Silon faz seu trabalho. O prefeito Silon trabalha 7 anos. Fez o que fez na cidade e está fazendo. Conseguiu um recurso com suas responsabilidades no executivo. E manda um projeto para essa casa e não vai poder usar esse dinheiro. Isso é a mesma coisa que tu pegar um pirulito, mostrar para a criança e guardar no bolso. Esses recursos são méritos de uma administração feita por ele. São méritos do município não cair no CADIM e nem no CALC. CADIM e CALC, para quem não entende, é SPC e Serasa dos municípios, junto ao governo federal. O prefeito faz um trabalho bem feito, e quando é para usar o recurso na cidade. E aí eu pergunto aos nobres vereadores que colocaram essa emenda: será que o ano que vem terá esse recurso para o próximo prefeito usar? Será que vai estar à disposição com essa pandemia? Eu não sei se hoje existe esse recurso à disposição, com esses valores emergenciais que o governo federal vem repassando para as pessoas de baixa necessidade, de alta necessidade, baixa renda. Eu acho que nós deveríamos aproveitar o momento, que se existe oportunidade, pegar esse dinheiro e investir na cidade em pavimentação, escola, posto de saúde e uma parte do centro administrativo que ia ser construído. Agora será feito pela próxima administração. Será que vão fazer? Será que vai ter o recurso ainda disponível? Será que terá validade nesse processo de empréstimo ao município para pagar em 12 anos? Que 2 anos fica sem pagar e depois começa a pagar 10 anos. Mas os vereadores que fizeram essa emenda, deixo vocês se perguntando nessa situação. Eu acho que não terá mais dinheiro para o ano que vem, na situação que nós estamos nessa pandemia. Continua em discussão a proposta de emenda a emenda. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Rejeitada a proposta de emenda a emenda, em razão de quórum. Teria que ter 2/3. Ela precisa de 2/3, nobres pares, viu? Que seria 6 votos. Ok? A minha opinião também seria favorável à proposta, mas, de qualquer forma, foi derrubada a proposta de emenda dos nobres colegas. Espaço para explicação pessoal por 10 minutos para cada colega vereador. No caso, já ficou prejudicado a proposta, a emenda, ok? Já ficou prejudicada porque ela precisa de 2 apreciações e as 2 têm que estar 100%. Não havendo quem queira usar a palavra, convido a vereadora Luzia a fazer parte da mesa. Com a palavra o vereador Jorge Luiz Nicolau.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assistência que nos prestigia através da Rede Nacional de Computadores. Falamos agora há pouco do atendimento dos técnicos, dos enfermeiros, e nunca podemos esquecer também de todos os outros profissionais que, neste momento de pandemia, estão na linha de frente. Então, temos ali, até estou trazendo um pequeno relatório, até para conhecimento da nossa assistência e dos nossos nobres colegas vereadores, dos atendimentos realizados na tenda Covid neste mês de abril. Houveram um total de 243 atendimentos ali naquela tenda, né? Só para deixar claro que aquele espaço é direcionado para pessoas que tenham esses sintomas, que são febre, tosse, dispneia, desconforto respiratório, saturação menor que 95%, dor de garganta. Então, assim, o paciente, quando chega ali no 24 horas, no pronto atendimento, com esses sintomas, ele já é direcionado para a tenda para que seja feito o atendimento. Depois de feito o atendimento, posteriormente é feito um relatório e as fichas são encaminhadas à enfermeira Gisele na vigilância epidemiológica, que faz um levantamento de todo esse relatório, desses dados, e após isso, ela, através de contato telefônico, entra em contato com essa pessoa e também pessoalmente para que se faça as orientações e se dê os devidos encaminhamentos. Então, nesse mês agora, esse total de 243 atendimentos, acredito que agora com a temperatura baixando, deve aumentar nesse mês, né? Mas a situação está sob controle. De acordo com o relatório emitido, né, continuam só aqueles 2 casos, e a gente torce para que continue dessa maneira. Lembrando também que são feitas algumas ações, né, através da enfermeira coordenadora do DSF, a Marja, né, de orientação e de visitação a esses pacientes, e também o Marcinho, através da desinfecção e sanitização dos espaços públicos, né. Haja visto que o município adaptou um veículo, né, para que se faça essa sanitização de todos os espaços que podem estar contaminados. Outro detalhe que eu gostaria de colocar para vocês, como o vereador Valmir Dallagnol citou há pouco, fizemos no ano de 2018, né, um pedido assinado por todos os vereadores para que a farmácia Panvel de Atlântida ficasse funcionando durante os meses de inverno. Infelizmente, não houve resposta, não houve retorno, e durante o inverno continuamos sem o atendimento de uma farmácia. Mas, como a concorrência é muito boa, é muito salutar, né? Houve a chegada das farmácias São João Atlântida, que vai ficar aberta durante os 12 meses, e a Panvel, como é concorrente direta, também vai ficar. Então, agora, a população ali de Atlântida e arredores, já temos 2 farmácias durante o inverno, graças à concorrência. Também estive essa tarde visitando algumas obras, né? Dei mais uma passada na Escola Manuel Prestes, em Rainha do Mar. Eu estou tão ansioso quanto a comunidade, quanto os professores, profissionais e os alunos. As grades já estão colocadas, né? As classes e as cadeiras já estão distribuídas nas salas, né? Só falta acomodar. Estão fazendo a limpeza terminal lá, né? Para que seja distribuído. Infelizmente, a CE ainda não fez a ligação da luz, mas deve ocorrer essa semana, e para que a escola possa ser entregue. Então, está muito... Até peço que vocês, se tiverem a oportunidade, também façam uma visita lá para ver a situação. Também ali, quem passa na Estrada do Mar, ali no bairro Figueirinha, vê uma bela limpeza que foi realizada naquele espaço ali. Trabalhou desde a semana passada, tem uma máquina fazendo a limpeza, e limpeza principalmente do valo e no entorno ali. Então, aquela margem ainda ficou bem limpa, né? Então, vamos torcer, né, para que os moradores possam fiscalizar, principalmente, né, para que não haja o depósito de mais entulhos ali, até porque, para que agora, com as temporadas de chuva chegando, aquela água possa fluir, né? Visto que foi colocada uma caixa na descida da Rua Gralha Azul, e para fazer a coleta dessa água, e para ela descer livremente pelo valo, e para que não haja
posteriores inundações ali daquele espaço. Também faltam poucos metros para a conclusão da pavimentação da Fazão Dourado, né? Amanhã deve estar concluído, né? Ficou muito boa a rua, né? E falei com o Gustavo hoje no planejamento a respeito da Falcão Azul. A comunidade estava querendo saber notícias, estava ansiosa, e o projeto está praticamente concluído. Então, teremos a pavimentação da Falcão Azul, deixando aquela rua em boas condições de tráfego, visto que aquele calçamento de pedra irregular é difícil de andar. Também estive no posto de saúde também da Figueirinha, né? Últimos retoques, e falando lá com o pessoal, eles acreditam que mais 30 dias será entregue. Achei muito bom o trabalho, né? O revestimento nas paredes, o que nos causa aqui um grande problema que temos é a questão da infiltração e da umidade. Então foi feito um revestimento de ladrilhos cerâmicos até 1,50 m de altura, deixando aquelas paredes impermeabilizadas. Um acabamento muito bom. E agora resta a pintura e a colocação do piso. A parte do telhado também já está concluída. E 30 dias, no máximo, aquele posto será entregue novamente aos usuários do bairro Figueirinha. Então, são boas notícias, né? São obras que estão acontecendo, que vão ser entregues. E a Rainha do Mar também, hoje tinha uma certidão que faltava ser entregue, e era o último detalhe para fazer a revitalização da beira-mar de Rainha do Mar. Então, a notícia em primeira mão, o Gustavo estava providenciando essa certidão hoje à tarde, para que possa ser iniciadas as obras da Avenida Beira-Mar, lá de Rainha do Mar. Também a iluminação de Atlântida, cujo recurso é federal também. Este mesmo documento estava sendo providenciado para que se faça aquela iluminação moderna, cujo recurso já está empenhado. Demais, desejar uma abençoada semana a todos os colegas, que Deus nos proteja nessa nossa caminhada. Continua a palavra à disposição para explicação pessoal por 10 minutos, com a palavra o vereador Sérgio Tadeu. Presidente, mesa diretora, vereadores, internautas que nos assistem. Essa discussão que existe dentro do Poder Legislativo, isso é normal, porque cada um tem a sua ideologia política e partidária. Tem partes que fazem parte do governo e partes que são oposição, que vão apresentar certamente suas emendas, seus projetos, seus pedidos. Quem não faz parte do governo faz isso. Isso é normal, a discussão. A democracia é isso. É discutir, divergir, mas não podemos levar para casa o que discutimos aqui. Nós tivemos, no final do ano, uma situação que aconteceu nessa casa, e eu converso normalmente com o Fred, com a Luzia, com o Cleomar. Aconteceu, passou, isso já era. Podemos discutir em um próximo mandato outra situação que já existia da mesa diretora. Só que isso não se pode levar à ponta de faca e querer brigar ou discutir assuntos pessoais. E nesse momento eu quero dizer para o senhor nobre presidente Valdir Roxo, se o senhor tem alguma coisa contra a minha pessoa particular, eu estou à sua disposição para qualquer hora, qualquer dia, em qualquer lugar, para sentar e conversar com o senhor. Fora daqui, assuntos particulares. Até porque aqui nós ganhamos muito bem, mas para discutir assuntos pertinentes ao desenvolvimento da nossa cidade. Eu estava ali agora conversando com o Fred, rindo com ele ali atrás. Vim aqui há pouco tempo e falei sobre a emenda deles. Mas é aqui a discussão. A discussão é aqui, é em relação ao desenvolvimento do nosso município.
não vir aqui discutir assuntos pessoais. E por isso eu digo a qualquer um dos vereadores, quem tiver algum problema pessoal comigo, me liga, vamos sentar e conversar e tentar acertar, ver o que tem. Porque o povo que nos paga não gosta desse tipo de assuntinho e de coisinha que ocorreu com nós dois aqui nessa tribuna. O senhor veio, bateu, eu vim e lhe rebati. Desnecessário. Nós podíamos ir lá atrás e conversar e botar tudo em dia, de qualquer maneira que fosse, para mim não tem problema. Ou na boa ou na ruim, eu encaro qualquer coisa, não tenho medo de nada. Mas assuntos pessoais, vamos discutir lá fora. Porque aqui nós somos pagos para discutir o desenvolvimento da nossa cidade. Continua a palavra à disposição, explicação pessoal por 10 minutos. Não havendo, vereador. Primeiro os mais velhos, vereador. Presidente, eu vou me retirar motivo de saúde, está me doendo muito essa mão. Muito bem, vereador. Com a palavra, o vereador. Quebrou o microfone. Com a palavra, o vereador Cleomar Guinoato, de Vargas. Senhor presidente, vereadores, vereadora, quando a gente vem aqui na tribuna, a gente vem debater algumas coisas e sempre a favor da nossa comunidade. Quero que alguém diga aqui que nós da oposição foi contra algum projeto da nossa comunidade. Fomos contra, sim. Eu fui contra o aumento de IPTU, fui contra. O executivo mandou aumento de taxa de iluminação, que passou pela situação, mas nós votamos contra. A taxa de lixo, que não tinha, que foi aprovado pelos vereadores da situação, mas não com o nosso voto. Daí agora vem, isso tem outras coisas ainda, mas agora vem botar tudo nas costas dos vereadores da situação, da oposição. 3 anos e 3, 4 meses, fomos a favor do município. Então, quer dizer que agora, porque é ano de eleição, nós somos inimigo. A situação... Não. Pode parar. Nós estávamos todos juntos para a nossa comunidade. E agora vem dizer, bobagem aqui na tribuna, que a oposição é contra... Não. Primeira coisa, arrecadaram quase 800 milhões de reais. Esse governo. Quer 22 milhões e 900 emprestado para fazer obra. Ótimo. Gente, se é para fazer obra, tranquilo. Só que não é esse governo que vai pagar. São 2 governos e meio que vai pagar. Pode ser bom? Pode. Mas para mim é politicagem pura isso aí. A gente está trabalhando honestamente, graças a Deus a gente tem uma conduta limpa, de olhar no olho. Daí vem pessoas aqui, vem vereador aqui e despeja tudo na oposição. Mentindo que se não saiu para a VS na rua, é culpa da oposição. Mas nós fomos a favor dos PAVS, a favor da troca de iluminação, da limpeza, de tudo, estamos cobrando aqui, só que não fazem. Sempre coloquei aqui, gente, se a nossa comunidade for a favor desses 22 milhões e 900, eu sou a favor também. Mas eu só vejo a nossa comunidade, tá, mas
com a arrecadação do nosso município. 133 milhões no ano passado e quer 22 milhões e 900. Alguma coisa está errada. Então não vem colocar coisas na oposição que não cola, porque a nossa comunidade está sabendo tudo que estão fazendo aí. Parabéns, Rainha do Mar vai receber a escola, né, Jorge? Parabéns, gente. Demorou 7 anos, mas que bom que vai ser feito. Calçadão, Jorge, documentação vai estar pronta? Coisa boa, eu fui parceiro. Eu estava na mesa diretora também, a Câmara que eu estava na mesa junto, a gente deu uma parte. Então quer dizer que agora vamos jogar na oposição, mas a oposição só está ajudando. Claro. O senhor me dá uma parte rapidinho, vereador Clamar. Obrigado pela parte. Só para dar uma elucidada nas pessoas que estão lhe ouvindo, e o senhor está falando muito bem, em 8 anos, o prefeito Silon, na história de Xangri-Lá, foi o único prefeito que teve os 10% de suplementação em todos os anos. Só para o pessoal ter uma ideia, isso não é oposição. Se tivesse oposição, era que nem na época do antigo prefeito, do Celcinho, que trabalhou com 4%, 5%. Sabe o que é isso, rapidamente? É que se a arrecadação está em 100 milhões e o prefeito tem 10%, ele tem 10 milhões para gastar sem passar projeto por essa casa, dependendo do que for feito. Só para deixar bem elucidado isso para as pessoas. Então, depois vir aqui querer... E outra, o projeto acabou de passar, o que não passou foi a emenda da emenda. Na verdade, na primeira sua aprovação. Então é muito fácil vir aqui na tribuna, né, pegar e falar para quem está nos assistindo uma coisa que não é verdade. Né? Uma coisa que não é verdade. Fomos parceiros até agora para ajudar a nossa comunidade, que muito pouco fez o Executivo, mas tudo que vinha de lá do Executivo a gente veio e aprovou. Infelizmente é a situação que a gente se encontra. Venho aqui falar algumas coisas de verdade, respeito todo mundo sabe, né? Daí a gente vê essa situação bem mentirosa para denegrir a imagem de pessoas que só estão querendo ajudar a nossa comunidade. Porque se não fosse a oposição cobrar todo dia para melhorar as coisas da nossa comunidade, não saía nada. Que bom que vai sair o colégio 7 anos depois. Que bom. Que bom que estão calçando algumas ruas. Rainha do Mar, Arpador, Noiva, Coqueiros. Precisa fazer mais lá. Precisa fazer mais lá. Tomara que, né, só porque é ano de eleição, tomara que façam bastante coisa, porque não só aquela região, mas toda a nossa Xangri-Lá está precisando. Com a palavra, a vereadora Luzia Barbosa Neto, por 10 minutos, na explicação pessoal. Senhor presidente, vereadores, os demais que estão assistindo, é muito fácil vir aqui falar, até porque nós estamos com um projeto de lei, desde que entrou nessa casa, na primeira comissão que teve, nós pedimos documentação. Até hoje não chegou a documentação. Para começar, mesmo que nós autorizamos esse projeto, não vão ter tempo para fazer. As obras que querem fazer não vão fazer, com certeza. Isso vocês podem ter. Porque nesses anos todos, que nem disse o Cleomar, 800 milhões entrou nessa casa, no Executivo. E até hoje estão pedindo financiamento para fazer as ruas. A maioria das ruas foram feitas com parceria. E que continue, que é muito bom, não sou contra. Mas que não venha para cá dizer bobagem. Nós estamos aí com pessoas atacando na rua, pessoas
em Face, solicitando exames que já fez ano. Exames, consulta. Qual o principal? É a vida ou é a calçada? Precisamos sim de calçada, mas nós precisamos que também dê atenção dentro da saúde, que é a reclamação direta. Se não fizeram até agora, vocês acham que em 6 meses vão fazer essas obras? Que nem projeto tem que nós estamos pedindo? Vocês têm certeza que vão fazer? Não vão, a gente sabe. Está aí a reclamação direta aqui na Avenida Ana Paula, que estão pedindo. Fizeram abrir outras ruas, deixaram lá um pedaço, gente. Então, assim, não dá para entender da falta de continuidade, vamos pegar, vamos fazer essa parte, vamos terminar. Não, é os pedaços, as pessoas aí implorando, pedindo, é a iluminação que está direto, as pessoas aí criaram, sim, a taxa de lixo, e não foi nós que votamos na taxa de lixo. Eu não posso me queixar, porque o lixo passa certinho toda semana, acredito que a maioria da população. Mas criaram que essa taxa de lixo já estava embutido dentro do IPTU. Aumentaram o IPTU, foi o governo que mais aumentou, que mais criou taxa e mais aumentou. E não fez em 8 anos. Agora quer tirar um financiamento de 22.900.000 para fazer obras agora. E vou dizer, qualquer prefeito, independente de ser A, B ou C, a Caixa Econômica dá sim o financiamento. Qualquer um, desde que o município comprove que tenha condições de pagar. E vou dizer que com essa pandemia que está aí, acredito eu que vai ser suspenso, como foi dito, em função do que não está arrecadando o governo federal e ainda está ajudando as pessoas. Então, acredito que nem isso vai sair. Mas qualquer prefeito que tiver dentro de uma administração vai conseguir. E se o futuro prefeito, seja quem for, tire se ele quiser, não é obrigada. E acredito que mesmo tirando, nessa administração, não vai fazer. Vai fazer algumas ruas, mas o que estão prometendo não vão fazer. Depois querem jogar para os adversários, porque são adversários. Nós não fomos adversário. Eles não sabem o que é adversário, que nem teve a outra administração. Nós somos muito bem educados e nós somos parceiro. Não é por causa desse projeto que agora nós viremos adversário. Se eles tivessem competência, realmente, eles estariam com tudo pronto, pelo que entrou dentro da administração. É isso aí, senhor presidente. Continua em exposição a palavra, com a palavra o vereador Valmir Dallagnol. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, assistência, os internautas que nos assistem. Primeiro, vamos começar agradecendo as obras boas que acontecem no município. Também não podemos criticar o governo porque deixou de fazer ou não fez. Hoje, meus agradecimentos vão para o nosso novo secretário de Turismo, Joel Leandro, pelo ótimo trabalho que ele está fazendo lá no campo Zé Lamoa, no Guará, onde o senhor Jorge Luiz Nicolau muita bola jogou por lá. Tentou, pelo menos. Onde muito, quem sabe, aí, o vereador Fred e o vereador Cleomar sabem que não, nesses anos que passou aí, não foi feito nada nos campos. Então, graças a Deus, o Guará foi agraciado lá, o Zé Lamoa, uma cobertura entre as duas sedes que tem dos veteranos, reformado todo o alambrado, grama do campo Zé Lamoa. Meus parabéns ao secretário Joel Leandro pelo trabalho que vem feito. Estive lá visitando hoje, estão pintando os muros já, está ficando bacana o espaço. Questão de infraestrutura, eu acho que classificam a população, não sei,
porque o bairro é mais carente, o bairro, as pessoas não reclamam, não se queixam. Há 4 meses começaram uma obra no bairro Arpoador, está lá para terminar, estão esperando dar uma chuvarada, uma inundação, que nem deu ano passado, para o pessoal ficar todo ilhado, e não terminam a obra. Ah, porque chegou as caixas, não sei o quê, porque não tinha licitação das caixas. Ah, mas quando viram que começaram a rua, por que não viram que tinha que comprar as caixas? Ou comprar os canos? Isso o que é? Falta de interesse ou porque o povo de lá não merece? O planejamento é muito ruim. Convenhamos, está mal. Deviam sim ter planejado que tinha que comprar tal coisa. Quantas ruas fizeram depois que começaram aquela e lá não terminaram? A Praça do Arpoador, que era para ser feito pavés na volta, arborizada, botado bancos, iluminação, está até hoje na promessa. A Praça da Atlântida, que nós repassamos verba da mesa diretora quando fui presidente, está lá. O dinheiro foi repassado. O dinheiro para a Praça de Arpoador foi repassado. Por que não fizeram? O Campo do Guará foi repassado 230 mil reais para ser feito. Não gastaram 30 mil no que estão fazendo lá. E o Campo da Rainha não merece? Que está lá, vão jogar um futebol, agora porque não pode, por causa dessa pandemia, dá um chute na bola, vai parar em cima do telhado do vizinho. Só para arrumar a incomodação. Quantas vezes o Cleomar veio aqui e pediu que fossem lá pelo menos arrumar a tela? Nunca fizeram. Se faziam de surdo. Aí, os projetos que tem, fomos lá, sentamos, levamos a comunidade junto para sentar com o prefeito, com os secretários. Precisamos que sejam feitas essas benfeitorias aqui no município. A Câmara é parceira, a Câmara está repassando dinheiro para vocês. Fizeram o quê? Botaram dinheiro no Caixa Único e deu. Deus te achica. Aí a comunidade está lá, esperando. E vão fazer quando isso? Quando vai faltar um mês para a eleição? E aí vão dizer aqui que não fazem politicagem? Por que isso? Mas... Uma parte, vereador. Sim, vereadora. Sem contar o lixo que está tomando conta do município, o ecoponto que saiu dessa casa dinheiro para ajudar, está lá caindo. E nada. Iam fazer licitação justo na hora que entrou mas para quando está sendo destruindo lá? E pagando horrores para tirar lixo, para uma máquina vir aqui tirar lixo. E assim está a situação do nosso município. O dinheiro repassado para o Guará para fazer o calçamento lá da Guará Norte e assim por diante. Saiu dinheiro daqui, fora o dinheiro arrecadado do município. E aí estão os moradores lá do Guará Norte, esperando o pavés. Feito reunião com o prefeito, com tudo. Saiu dinheiro daqui, 150 mil para fazer. Porque o Ministério Público não autorizou, e assim vai até quando? Por que não marca uma reunião? Não chama quem é o encarregado do Ministério Público? Vamos fazer. É falta de interesse, é falta de capacidade. Vocês podem dizer o que for, mas o prefeito está muito mal assessorado. Tira o secretário da Saúde, porque o secretário é incompetente. Bota um secretário da Saúde na Secretaria de Obras. Aí fica lá 4 meses, não. Vamos botar de novo o secretário da Saúde, porque o que estava lá não prestou. Trouxeram uma moça de fora, que não conhece a realidade do nosso município, que, no meu ponto de vista, estava também fazendo um trabalho bom. Botaram o Tonho de volta, que eu acho que nunca deviam ter tirado ele, deviam ter deixado ele quieto lá, na secretaria dele. Mandaram Pedro Verpe, nesses 8 anos, acho que 3 ou 4 vezes embora, por incompetência, e chamaram de novo. O homem é que ser muito bom, né? Aí, por favor. Isso, e a população vai estar olhando. Mas
Tudo tem sua hora, tem seu tempo. Parabéns ao que o Jorge falou há pouco, da última liberação do calçadão da Rainha do Mar, onde lá eu fui agraciado, através de um deputado amigo meu, 250 mil para ajudar naquela área, está lá. E me mandaram uma mensagem semana passada, que se não fosse se mexer, iam perder a emenda. Que a emenda estava trancada por falta de documentos que a prefeitura devia informar na Caixa. Isso, quantas emendas já foram perdidas nesses 8 anos? E vamos continuar perdendo? Com a era da informática hoje, que tem tudo nas mãos, é falta de interesse, falta de capacidade e falta de gestão. Espero que o próximo prefeito, A, B ou C, que entrar, sei lá, quem vai estar na prefeitura, tenha a capacidade de botar pessoas competentes do lado, de ter uma visão muito boa do futuro, de não pensar só no seu amiguinho, no seu fulaninho, porque me ajudou, por isso, porque aquilo. Porque senão vai ser mais 4 anos de Xangri-Lá para trás. E não adianta vir aqui botar culpa na oposição ou situação, porque votaram, não votaram. Falar e sair. Aparecer uma vez na Câmara, na semana, na segunda-feira à noite, 5 minutos antes da sessão, ir embora. Nas sessões, comissões, não aparece. Mas depois vão embora. É um direito que assiste eles. Mas eu acho que somos muitos bem pagos para ficar aqui. Pelo menos dar uma satisfação ao eleitor dele, que votou. E nós representamos 100% do município, 100% dos eleitores. E fazer como os votos de quem votou fossem inúteis. Era isso, senhor presidente. Uma boa semana a todos. E até mais. Continua à disposição a palavra para a explicação pessoal. Com a palavra o vereador Fábio Júnior Ramos. Boa noite, presidente, colegas vereadores. Quer dizer, comunidade presente, mas pelo menos online a gente está acompanhando ali, tem bastante gente acompanhando a sessão. Então, internautas que estão nos assistindo. Quero dar uma satisfação ao pessoal do Arpoador. Onde está ficando muito, muito bonita aquela obra da Avenida Ana Paula. Uma reivindicação muito antiga daqueles moradores e muito necessária. Arpoador é um bairro que cresceu muito nos últimos anos. Tem uma galera, eu chamo de galera porque eu tenho muitos amigos lá no Arpoador, que, né, Cleomar, gente como a gente, assim, que trabalhador, que corre atrás do seu ganha-pão todo dia, seja na obra, seja em qualquer outro tipo de serviço, foram lá, conseguiram comprar o terreninho porque tinha uma condição boa e facilitada de pagamento, né? E hoje estão lá criando seus filhos, né? Constituindo família. E está um bairro muito, muito bem organizado. E parabenizar a Associação Ambar, também na pessoa da Priscila e demais integrantes, né? E sugiro até que procure mais, eu já escutei isso de alguns outros moradores também que não fazem parte da associação e querem participar. E é muito importante isso. A associação tem que ter participação de todos, né? E se não tiver participação, que as pessoas tenham conhecimento de tudo que é reivindicado, né, do bairro. Então, acredito que o pessoal da associação também, de repente, tenha um grupo de WhatsApp ou algum perfil no Facebook, né? Então, né, estou passando uma reclamação de alguns moradores que eu escutei de lá que não tinham conhecimento da associação. Mas deixo os parabéns para a associação, porque é muito bem organizada. O pessoal corre atrás, eu participei de várias reuniões com eles, com o prefeito. É mérito deles também a questão da pavimentação, porque cobraram de forma educada
e e de real necessidade daquela situação da Avenida Ana Paula, que estava numa situação muito ruim. Quanto ao encanamento do pluvial, é sabido aqui por todos que, historicamente, a Ana Paula, quando tem situações de fortes chuvas, aquele alagamento que sobe até, né, 3, 4 ruas acima ali. Não tinha como simplesmente a prefeitura levar o calçamento ali, o PAVS até a Paraguaçu, né, sem mexer naquele pluvial para passar a Paraguaçu ali. Semana passada chegou as caixas, né, Jorge? E agora, essa mesma máquina que está fazendo a beira da estrada ali, junto à Estrada do Mar, no bairro Figueirinha, essa mesma máquina que vai abrir a Paraguaçu para a colocação dos novos tubos lá. Então, sei lá, acredito, né, Jorge, que essa semana talvez já conclua o serviço na Figueirinha e, posteriormente, vai fazer aquela tubulação. Então, o Balneário Apurador vai ficar com uma Avenida Ana Paula de qualidade e, quando chover, evitar aqueles alagamentos que eram constantes ali naquela situação. Questão de ordem, vereador. Pois não. Convido a senhora vereadora Luzia para fazer parte da mesa para que eu possa me afastar por um momento. Obrigado. Né? Aproveitando o gancho da questão da Avenida Ana Paula, como eu citei no bairro Figueirinha, está ficando muito bom o trabalho da Secretaria de Obras, na pessoa do secretário Pedro Verpes e do Éder também, o nosso subprefeito, incansável guerreiro que está sempre correndo atrás, atende todo mundo, corre atrás. Está ficando muito bonita aquela beirada ali junto à Estrada do Mar, as ruas de PAVS, e também a limpeza lá que está sendo realizada no bairro Marina, nas ruas do bairro Marina Maristela. Eu não vou, né, a gente com o tempo fica um pouco surrado aqui, eu já fui de discutir mais intensamente, né, e a gente sabe que infelizmente esse ano é ano de eleição, e a gente inevitavelmente vai acabar discutindo algumas situações, mas embora sejam de oposição, são pessoas que eu respeito e gosto muito dos vereadores da oposição, tanto, né, do PTB, PSD, MDB, e respeito e não vou entrar em discussão, né? Mas com certeza a gente tem que dar a mão à palmatória que nesses 7 anos e pouco da administração do prefeito Silon, foram feitas muitas obras no município. E cito aqui, né, desde o início do seu mandato, lá em 2013, né, do seu primeiro mandato, a reforma de todos os ginásios do município, que quando ele assumiu tinha um só funcionando, mal e porcamente. A construção, que ainda não inaugurou em função da pandemia, da nova sementinha, aqui junto ao antigo prédio junto aos terrenos do antigo prédio XPC, uma obra paga com o recurso 100% da arrecadação do município. Uma outra obra entregue também é a obra da Escola Infantil da Figueirinha, que não é recurso unicamente do município, e sim recurso federal, mas que eu xingo muitas vezes, né, Jorge, tu sabe disso, das reuniões que a gente tem do governo. Eu chamo muita atenção disso que o nosso governo não sabe fazer propaganda, não sabe fazer mídia, porque esse tipo de obra da creche da Figueirinha, da creche não, da escola infantil, não se fala mais creche, escola infantil, obras da magnitude daquele projeto que foi lançado lá em 2011, se eu não me engano, né, Jorge? 2011, o município se cadastrou em 2011, né, para receber aquela creche, e que ficou pronta ano passado. São muitas e muitas obras Brasil afora que estão abandonadas. Umas um pouco mais aceleradas de que quando o município retomou aquelas obras ali, outras nem saíram do papel. O que se tem entendimento é que Xangri-Lá é uma das poucas cidades que conseguiu concluir, com autorização do Poder Executivo Federal, né, concluir e entregar para a comunidade aquela obra. E que hoje, né, uma obra bonita, uma obra muito bem feita, e que está atendendo essa demanda, e que não é só Xangri-Lá, mas que todas as cidades estão passando, né, que tem que cumprir o plano educacional e dar ensino infantil para as crianças. Então,
Às vezes a gente escuta, lógico, esse é um discurso sim de oposição, muitas vezes, né? Criticando muito, e é normal um governo ter erros, é normal, né? Todos têm, e o nosso também tem. Eu critico muito uma coisa política até, quase que política, que é a falta de inauguração de obras do nosso governo. Se tu chegasse para qualquer morador de Xangri-Lá, há 10 anos atrás, e dissesse que ia ter um calçadão em Atlântida, ia ter um calçadão em Rainha do Mar, eu fui prova disso. Um corretor foi na minha casa, assim que saiu a notícia, que nós internamente sabíamos aqui do calçadão de Rainha do Mar, ele chegou todo faceiro, fui na casa do vereador ali, o zelador do condomínio, e ele me falou que vai sair um calçadão em Atlântida. E os colegas deles deram risada. Tu vai atrás de político? Isso aí não vai sair nada. E saiu, está ali. E o puxãozinho de orelha vai, cadê a inauguração? Não foi feita a inauguração. O Silão não gosta, a gente sabe disso, né, o Jorge? O Silão não gosta, né? Nunca gostou. Cortar fita, fazer evento, é dele, a gente tem que respeitar, né? Quando muito organizado, às vezes pela secretaria e tal, né, que foi o caso da quadra aqui de grama sintética, que foi organizado pela escola, que foi feita a inauguração. Depois, se eu não me engano, a entrega também, quando ele assumiu em 2013, também estava por fazer a reforma da escola da Rainha do Mar também. Estava só uns tapumes lá quando o governo assumiu, e logo se terminou aquela obra, e entregou, foi feita uma pequena inauguração, que inclusive eu e o Serginho verificando a obra, na época o Serginho era oposição, eu era a situação, acabei caindo daquele telhado, né? Foi uma situação bem complicada naquele momento ali, e graças a Deus não teve mais nada de grave, mas na verificação da obra acabei caindo daquele telhado e me machuquei bastante. Então tem bastante obra assim, eu tenho na minha agenda, só que estou de bicicleta hoje, acabei deixando em casa. Mas semana que vem quero fazer um levantamento, né? Que agora é esse jogo, né, vereadores? Esse bate e rebate, né? Nós temos que mostrar o que foi feito e vocês... Vai dar 15 segundos, Cleomar. Pode falar, claro. Vereador, a gente entende, só que jamais vamos botar a culpa em oposição ou situação, porque até agora que a gente foi parceiro ou a gente não foi? Claro, com certeza. Uma boa noite e obrigado a todos. Continua à disposição a palavra. Poxa, o Fred vai falar 2 vezes hoje, hein? Ferindo o regimento. Com a palavra, vereador Fred, brincadeira. É claro que Vossa Excelência não ia ter tal direito, né, vereador? Estou brincando. É que só que você usou Eu até olhei para o Jorge, né? Porque a gente... Né, Jorge? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, nossa vereadora, nossos assessores que se fazem presente. Em especial a toda a população de Xangri-Lá que se encontra em casa ou de alguma forma estão nos assistindo via Facebook. Só para completar aqui e mais uma reforçada no que o vereador Cleomar citou aqui, de que nós sempre fomos parceiros, né? E eu tive um exemplo bem difícil em 2016, no qual estava chegando o ano eleitoral, eu era presidente dessa casa, e nós tínhamos que aprovar um projeto de lei de extrema emergência, né? E caso não fosse aprovado, nós tínhamos grande chance de ficar com o nosso posto 24 horas sem os devidos profissionais que eram contratados na época, né? E fizeram um furdunço, foram para Facebook, olha, onde eles puderam, eles foram, isso é um monstro, até em municípios de amigos meus que são vereadores do PSD foi compartilhado. E era mentira. Nós aprovamos o projeto nessa casa numa quinta-feira, dia 2 de junho, se eu não me engano, porque até o dia 4 era o tempo limite para se aprovar tal projeto.
Então, sempre que, não só na política, mas eu acho que na nossa vida, é importante tu falar quando tu tem certeza. É feio levantar falsas calúnias. É feio tu falar uma coisa que tu não sabe. É por isso que existe essa palavra da politicagem, né? Eu acho que até não é nem politicagem. Eu acho que é uma palavra mais forte, né? Politicagem pode ser feito com respeito, como o Fábio acabou de vir aqui, falou, como o Cleomar veio aqui, como eu, o Jorge, o Valdir, o próprio Dallagnol e daí por diante. Mas também para lembrar as pessoas que os vereadores fazem projetos, né? E hoje pela manhã eu recebi uma ligação muito bacana de um amigo, o Cássio Vogt, para quem conhece ali da Rainha do Mar, né? No qual trocamos algumas figurinhas, porque é um cara que, além de ser um empresário do município, é um jovem empresário que também adentrou em outros ramos empresariais, né? E com muito sucesso. Então, sempre que a gente tem um exemplo bacana, é interessante trocar uma ideia. Trocamos uma ideia muito legal hoje, quero agradecer ao Cássio. E eu acho que essa corrente positiva foi muito legal, porque logo em seguida disso eu tinha que conversar com um aluno meu e eu fiz a mesma chamada de vídeo. E posterior, conversar com meu amigo e aluno, a gente chama de presidente, o Juliano Cardoso, para quem não conhece, é filho do gremista e da Janaína, ali do bairro Figueirinha. O Juliano hoje que está trabalhando em Porto Alegre, com alguns grupos de marketing e propaganda. É um guri que é muito esforçado, super trabalhador, é um exemplo, né, de humildade. Da minha conversa com ele, surgiu também uma conversa dele com outros amigos. Então, como é importante quando a gente planta o bem, tu colhe o bem. Então, eu sempre tentei fazer isso desde que eu me elegi vereador em Xangri-Lá. E não é porque amanhã ou depois vamos ser adversários, que nem eu e o Fábio, na política, não vai mudar o nosso convívio na rua, né? Por várias vezes já divergimos, discutimos feio, mas nunca deixamos de ter o respeito um pelo outro. Tanto que no início, caminhávamos aqui por Osório, pelos municípios ao redor, para colher informações para trazer para Xangri-Lá. E numa dessas caminhadas, particularmente eu que sempre fui voltado também para esse lado do meio ambiente e de projetos que pudessem arrecadar dinheiro para o município, mesmo sabendo que não seria de competência do vereador, porque tu tem que fazer uma indicação, tu tem que indicar o município. E lá em 2013, Luzia, eu indiquei essas antenas de telefonia e televisão, RBS, que se chamam, antena de radiobases, como tem aqui ao lado do Comercial Milani, como tem na região rural de Xangri-Lá, como tem na área urbana. Essas antenas, nós tínhamos que criar um licenciamento ambiental para as mesmas. E esse dinheiro poderia retornar para o próprio meio ambiente, para a secretaria responsável, e dali ser destinado em determinados projetos. E eu fiz esse projeto em 2013, e ele ficou 13, foi aprovado aqui na Câmara, e ficou 13, 14, 15, 16, parado. Edson, tu que é um cara que é super ligado na política, tu viu alguma vez, porque tu já trabalhou no governo também, nos dois governos, tu é um cara que tem muita experiência, tu viu alguma vez eu perder a postura e ir para Facebook ficar falando mal de alguém? Então, pessoal, se atentem bem, quem realmente está aqui para trabalhar e vai trazer algo benéfico para a sua comunidade. Eu tenho certeza que o Edson nunca viu eu me posicionar falando mal do Executivo. Pelo contrário, eu fiz reuniões com a secretária na época, que era a Patrícia, com o Silon, mas com o Silon não, eu acho que era com o Choto. O Choto era direto, era só marcar uma reunião, o Choto era parceiro, estava lá. E eu fiz algumas reuniões para que esse projeto das antenas de telefonia e televisão saíssem do papel. Conversando com o Estevam, tinha que adequar algumas coisas. Ah, então tá, então todo ano a gente ficava naquela ali. Para 2016, para 2017, saiu do papel, virou lei. Por quê? Porque era renúncia de receita.
Nossa, se fosse em governos passados, renúncia de receita, o prefeito já tinha respondido há muito tempo. Porque a gente prefere um diálogo até que, enfim, saia a coisa. E saiu do papel esse projeto de lei, deixar bem claro para a comunidade de Xangri-Lá que hoje todos esses locais que têm essas antenas, eles pagam esse licenciamento, que é em torno de 18 a 25 mil reais, dependendo do uso, das emissões que foram feitas. Então, se nós tivermos 10, eu fico muito feliz de ter feito esse projeto junto com a minha assessora, na época, que era a Natália, que é formada em biologia, é uma menina super competente nessa área, também, né? Não só nessa área, e juntos aprendemos e fizemos o projeto, com assessoria do parecer jurídico, do Tiago na época, e hoje nós estamos aí, um vereador, lá em 2013, jovem, pensando no seu município, fez um projeto no qual hoje, a cada 10 antenas, se for 18 mil reais, tem 180 mil reais. Eu fico muito feliz de ter contribuído e, quem sabe, continuar contribuindo muito pelo nosso município, porque o que eu tenho de projeto bom engavetado é brincadeira. Eu tenho muito projeto bom engavetado, mas muito mesmo, comunidade de Xangri-Lá. Não é pouco. Aprovado por essa casa e que não saiu do papel. E não por isso eu deixei de acreditar e aprovar todos os projetos que o prefeito mandou para essa casa, porque eu sou Xangri-Lá. Independente de partido ou sigla partidária, eu sou Xangri-Lá, cara. Eu vou aprovar o que é bom para Xangri-Lá. Tem coisas que a gente tem que discutir. Mas se todos os vereadores falarem a mesma língua, como disse o meu amigo Oswaldo lá do Cachurrasco, não tem situação oposição. Todo mundo é Xangri-Lá. Todo mundo vai por Xangri-Lá. E eu acho que essa Câmara, desde 2013 até hoje, tem feito isso. Por mais que divergimos e discutimos, a gente tem feito isso. Então, vir aqui, usar esse microfone, usar esse meio de ferramenta para querer denegrir a imagem de um ou de outro, vocês jamais vão me ver fazendo isso. Tá bom, pessoal? Quero desejar uma excelente semana a todos vocês, uma boa noite, e se Deus quiser, semana que vem a gente vem com mais assuntos, com mais pautas, nos levem alguma coisa, nos tragam alguma coisa que vocês queiram trazer à tona, que eu tenho certeza que qualquer um daqui, desses vereadores, vocês estarão muito bem representados. Convido a senhora vereadora Luzia para que faça parte da mesa, para que eu possa fazer uso da palavra. Vereador Valdir Roxo, por 10 minutos. Senhora vereadora Luzia, servidores, vereadores e internautas que nos assistem através da página do Facebook da Câmara Municipal aqui de Xangri-Lá. E observe bem que sempre eu procuro citar o nome da cidade, né? Até porque os nossos vídeos, vereador Cleomar, pela quantidade de amigos que temos na rede social, eles saem fora do município, né? E percorre algumas outras cidades nos grupos de WhatsApp, enfim, nas páginas do Facebook. O que nos traz novamente essa tribuna, que eu falei sobre a questão da insalubridade do servidor, funcionário do nosso município, que, na nossa opinião, não deve ou não deveria haver nenhum desconto, né, vereadora Luzia? Nenhum desconto, até porque o isolamento desse servidor é de direito, né? Baseado em um decreto nacional do Estado e também do município. Então, eu peço ao Executivo Municipal, o órgão competente, que revê essa situação, que quando eu, Valdir Roxo, levantei uma questão aqui, nobre vereador Jorge, da
dos contratos às escolas infantis, que nós chamamos de creche, as particulares, para que houvesse o pagamento, para que essas escolas pudessem se manter vivas, né? Aí, falei com o secretário disse, não há viabilidade, não pode, não isso, não aquilo, se não estão prestando o serviço, por que receber? Veja bem o que aconteceu e o que está acontecendo. É de direito. Não é? Pois bem, não poderiam ter dado o ouvido já lá quando foi apresentada a proposta do Valdir Roxo? Poderiam. Mas não. É como disse o vereador Fred. Há muitas propostas de sua autoria apresentado nesses 7 anos e 5 meses de legislador que, infelizmente, até então não foram executadas. O munícipe, o eleitor, se é coisa que eles não conseguem interpretar, vereadora Luzia, se é coisas que muitos não conseguem entender, é que o vereador é legislador e fiscalizador. Às vezes, eles acham que o vereador é executor, porém não é. Eu lembro que, numa ocasião, um ex-vereador dessa casa, chamado Trainini, tomou uma viatura pública, na época não existia a lei de responsabilidade fiscal ainda, e tantas outras leis que engessa o vereador ou o legislador. Ele tomou uma viatura pública e fez um socorro a um munícipe que estava passando mal. E ele foi apontado, foi denunciado e apontado por isso. Né? Se defendeu, claro, a questão da má-fé e da boa-fé. Ele estava na boa-fé, porém não pode. Não pode, nem socorrer. Eu disse ano passado que aconteceu um acidente ali num galpão meu, num pavilhão meu, com uma pessoa que estava prestando um serviço. E eu tomei, botei a pessoa no carro, na hora, e trouxe até o atendimento de saúde. Não deu 5 minutos, eu estava ali. E foi bom, de um lado, eu fazer isso. É claro que a gente já tem um pouco de conhecimento, eu e um outro cidadão com conhecimento também pegamos essa pessoa em cima de um objeto bem sólido, botamos ele em cima, para ser bem claro, de uma madeira, e trouxemos. Ele até cheguei ali, tu não pode fazer isso, vereador, coisa assim, eu sei que não pode. Então, o vereador, ele é legislador e fiscalizador. É claro que gostaríamos de executar, fazer a obra acontecer, mas não é prerrogativa do vereador, não está no seu direito de fazer, mas sim do executivo, que é hoje o prefeito municipal. A questão da fiscalização que levantei aqui é que nós estamos vivendo um momento de pandemia, de dificuldade, de regresso financeiro, de redução salarial, de redução de orçamento. Quem tem o seu comércio, dependendo da natureza do comércio, perdeu muito e está perdendo muito nessa área, nessa questão da pandemia. Principalmente aqueles que não podem, que não têm, que não há viabilidade de trabalhar via aplicativo. Por quê? Quem trabalha com conserto, por exemplo, ele precisa que o objeto chegue até a sua casa, ou a sua oficina, ou a sua mecânica, né?
para que ele preste o tal do trabalho. Então, esse tipo de comerciante, de comércio do nosso município, está sendo muito bem fiscalizado. E alguns dos fiscais, não são todos, estão usando certas palavras, vereadora Luzia, de ameaça ao proprietário, ao trabalhador. Se eu quiser, eu fecho o teu comércio. Verdade, vereador Cleomar. Se eu quiser, eu fecho o teu comércio. Se eu quiser, eu faço isso, eu faço aquilo. Ameaça as pessoas. Poxa, por amor de Deus. Quando alguém critica o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro é um louco, não sei o quê, eu adero à maioria das ideias do Bolsonaro. Porque ele é uma pessoa direta. E ele quer que o cidadão brasileiro trabalhe e produza o seu orçamento. Porque ele sabe, se isso não acontecer, sabe onde é que vai chegar. Assim também no nosso município. Meus queridos fiscais, pense bem na hora que for abordar uma pessoa nessa situação. Não adianta nós queremos só usarmos a lei, um decreto, que não pode isso, não pode aquilo outro. Se essa empresa está ali cumprindo com os requisitos, conforme diz o Ministério da Saúde, com todos os IPIs em mão, só porque uma pessoa está sem a máscara, só porque um trabalhador está sem alguma coisa naquele exato momento, chega lá e conversa, oriente. Porque quando nós fizemos uma reunião aqui, vereador Jorge, Vossa Excelência estava junto, o prefeito também municipal estava junto, era para que os fiscais chegassem lá e orientassem. Não chegasse já impondo o poder do decreto. Então, eu não estou generalizando todos os fiscais, viu? Não estou generalizando. Mas tem fiscal em Xangri-Lá que às vezes está usando de abuso de autoridade. Quanto que uma pessoa está passando por necessidade, está trabalhando, gente. Está trabalhando, está produzindo, e a pessoa já está com o temperamento elevado, já está com problema, é boleto chegando, é conta para pagar, e ele quer produzir, é um momento difícil. Então chega lá, por favor, me trate com carinho essas pessoas, não com a espada no peito. Então eu queria deixar esse apelo aqui, essa tribuna, até porque o senhor prefeito municipal revê essa situação, que eu sei que ele também, se ele puder, ele faz. Obrigado. Não havendo mais quem faça uso da palavra, encerro a presente sessão ordinária e convido a todos os pares, assim como os internautas, para a sessão no dia 1º de junho do corrente ano, aqui na sede, no plenário da Câmara Municipal de Xangri-Lá. Uma boa noite a todos. E que Deus abençoe a todos, você internauta, sua casa, sua família, e assim como os nobres colegas vereadores.